quando o Hamas comete as atrocidades do dia 7, eles esperavam que o que está acontecendo agora acontecesse no dia 7. Fosse algo simultâneo, fosse algo que pegasse Israel de surpresa em várias frentes e não só na frente sul. Isso não aconteceu de imediato, está acontecendo agora por várias coisas que aconteceram ao longo do caminho. O Hezbollah começa a atacar Israel no dia 8. E o Hezbollah, assim como o Hamas, são financiados pelo Irã. Só que, diferentemente do Hamas, que é sunita e árabe, o Hezbollah é xiita. E o Irã é o maior país xiita do mundo, e os xiitas são 15%, a grosso modo, dos muçulmanos no mundo inteiro. A identificação das pessoas na região do Oriente Médio é muito baseado em etnia, religião, mais do que em identificação nacional. Por isso que existe guerra civil em muitos desses países. Pega o Afeganistão, o Iraque, a Síria e o Líbano. Quantas guerras civis a gente já viu nesses países que se desfazem, mesmo com uma bandeira e um nome, porque existem diversos grupos étnicos ou religiosos que são mais importantes, muito mais importantes, identificação pessoal, do que a nação em si. Não, e porque esses países foram criados de forma artificial e arbitrária. Quem criou o Líbano foi a França, que colocou lá os cristãos do Monte Líbano, os drusos, os muçulmanos sunitas, os muçulmanos xiitas, todos eles sob controle dos cristãos, e havia essa tensão que o André está mencionando, existia desde a criação do Estado. E isso vem se desenrolando ao longo dos últimos anos, tanto que todos esses países têm tensões internas e são praticamente ingovernáveis. E aí, o que aconteceu foi que, quando o Hezbollah começa a atacar Israel, assim, o Hezbollah já tinha um plano de invadir Israel, nunca foi perpetuado. Nunca foi realizado esse ataque, um ataque de 5.000 terroristas das forças Radwan, que é a força de elite, entre aspas, do Hezbollah, ao longo da fronteira. Eles violam a resolução 701 e 1559 das Nações Unidas, ou seja, não poderia ter armas, as milícias armadas não poderiam existir no Líbano, existem, e eles estão lá na fronteira. Eu fui para a fronteira no sul do norte de Israel com o sul do Líbano em março do ano passado, vi uma pessoa do Hezbollah do outro lado da fronteira com binóculo olhando pra gente, disfarçado, ou seja, ele não estava com uniforme, não estava armado. E aí o que acontece? Eles começam a atacar Israel, eles começam a jogar mísseis antitanque em casas israelenses, porque a Galileia é super montanhosa e tem partes do norte da Galileia que estão muito próximos à fronteira com o Líbano, que numa casa, numa rua, num pequeno vilarejo, com um lugar lindo, você consegue enxergar o Líbano e o Líbano consegue enxergar você. Então, uma pessoa do Hezbollah que sai com RPG e atira, ele consegue atingir uma casa de um israelense. E assim, milhares de israelenses foram evacuados logo no dia 8, dia 9 de outubro. 65 mil israelenses são evacuados e até agora não voltaram para casa. Esses ataques na fronteira entre Hezbollah e Israel começam gradativamente, em passos mais lentos no início e depois a passos mais acelerados, a aumentar. O Hezbollah começa a atirar cada vez mais longe dentro da fronteira norte de Israel, e Israel começa a atingir cada vez mais profundo dentro do território libanês, com a força aérea de Israel. E isso continua aumentando, e lá por meados de junho, um pouco antes, o governo de Israel começa a já mencionar aos seus aliados de que não seria possível continuar com a situação assim ad eterno, de que os cidadãos israelenses precisam voltar para suas casas, o ano letivo das crianças israelenses começaria novamente no dia 1 de setembro, de que não tem como esses israelenses ficarem os 65 mil ficarem fora de suas casas, porque no sul as pessoas já estão voltando para casa. Algumas comunidades, foram 30 comunidades atacadas pelo Hamas no dia 7 de outubro, já é seguro em muita parte dessas comunidades, apesar de estar destruído, tem lugares que tem que ser demolido, tem que reconstruir, isso demora. Mas a periculosidade para uma pessoa viver no sul de Israel, em Sderot, em Ofakim, em outras cidades, já não é não é mais perigoso. Não tem mais como o Hamas entrar em Israel e tal. E no norte ainda existe o perigo dos foguetes do Hezbollah. Então Israel começa a dar alguns ultimatos ao governo libanês, falar com Amos Hochstein, que é o
o responsável, seria um negociador americano para esse caso Líbano-Israel, porque ele é judeu, ele é libanês, ele fala árabe, ele fala hebraico, né? Ele fala árabe e hebraico, né? O Amos. E ele foi pro Líbano e vem para Israel e tal, tentar negociar uma saída diplomática. Não teve solução, Israel começa a aumentar. O turning point de tudo isso é um ataque, suposto ataque, que Israel não assume, num prédio adjacente à embaixada do Irã em Damasco, no dia 1 de abril, né? E aí as pessoas falam que foi na embaixada. Não foi na embaixada tá lá, quem quiser colocar no Google Maps, a embaixada do Irã em Damasco tá intacta. O prédio adjacente, que não era um prédio que faz parte da embaixada, foi alugado pelas guardas revolucionárias iranianas, e lá tinham várias reuniões de militares das guardas revolucionárias iranianas que estavam lá se reunindo para quê? Eles estavam tomando parte no conflito armado entre o Hezbollah e Israel. Eles estavam criando estratégias, estavam transferindo armas, eles estavam dando ordens, e o míssil destruiu o prédio e matou 7, 8 oficiais das guardas revolucionárias, inclusive o chefe das forças responsáveis pela transferência de armas do Irã para o Líbano. E o Irã entendeu isso como uma violação à sua soberania. Matar um oficial das guardas revolucionárias é passar a linha vermelha, e respondeu atacando Israel no dia 13 de abril, que retaliou o Irã de uma forma muito singela e até fraca, de acordo com os... Simbólica. Né? Israel atacou o radar, destruiu o radar, só o radar, da bateria antimísseis da base nuclear de Natanz, que é a base nuclear mais importante que o Irã tem. E assim, isso é a defesa aérea da base. Sem o radar, a bateria não funciona, a base fica desprotegida. Se você quiser atacar a base depois, você tem como. Então o que Israel fez é mostrar para os iranianos que Israel tem como entrar dentro do espaço aéreo iraniano, atacar o Irã sem entrar no espaço aéreo, destruir o seu lugar mais sensível, a sua arma mais sensível, na sua base nuclear mais sensível, para mandar uma mensagem para os iranianos dizendo assim: vocês estão muito expostos e vocês não querem que a gente continue. Então parem. E aí, os iranianos, eles absorveram o ataque, Israel não assume, para possibilitar os iranianos de absorverem. Os iranianos inventaram a história de que explodiu um tanque de gasolina e ficou por elas. E a partir de então, continuou aumentando as tensões. Os Houthis, que são bancados pelo Irã, outro dia eu perguntei para alguém, não sei se foi você que me falou, como é que os Houthis, que são rebeldes e que são contra o governo oficial do Iêmen, bancados pelo Irã, no ocidente do Iêmen, né? Tem mísseis balísticos e tecnologia. Eles recebem do Irã. É tudo transferindo pronto. O computador, o programa, o míssil, a bateria, o silo, o caminhão, tudo é transferido do Irã direto para o Iêmen. Porque, na verdade, são armas iranianas, a mando do Irã, com orientação e até uma aula de como funciona de iranianos. E eles só falam: ataquem Israel através do solo do Iêmen para que o Irã não receba a resposta. Isso significa que o Irã está em guerra com Israel. Isso significa Pode ser que não seja uma guerra, ninguém tenha anunciado uma declaração de guerra. Mas se você tem um país que está atacando outro país permanentemente, num primeiro momento, ao longo da maior parte de um ano, através dos seus asseclas, das terroristas do Hamas, terroristas do Hezbollah, terroristas Houthis, milícias xiitas no Iraque e na Síria, a partir de um determinado momento, com lançamento direto de mísseis contra o território israelense. O que mais precisa para configurar uma guerra entre os dois países? Exatamente. E se os dois países estão em guerra, então os líderes do inimigo são passíveis de um ataque. Alguém, em sã consciência, na Segunda Guerra Mundial, teria dito para os americanos ou para os ingleses que eles não podiam atacar o bunker onde o Hitler estava comandando a guerra? Acho não faz sentido nenhum. A questão, assim, é justamente o que o professor está falando. Então, no momento que o Irã ataca Israel diretamente com mísseis balísticos e drones, o Iêmen, os Houthis participam, Israel, junto com uma coalizão de países, consegue evitar 99% desse ataque de chegar ao solo israelense, uma pessoa fica ferida, Israel faz esse gesto, e aí essa conta com os iranianos fica fechada, mas os iranianos continuam ativamente participando da guerra através das proxies. Então os iranianos falam o seguinte: não, foi Israel que matou um general iraniano em solo sírio, então eles merecem resposta. Não.
É Israel que está respondendo o envolvimento do general iraniano através da sua transferência de armas para o Hezbollah. E eles assumem isso hoje em dia abertamente. Então eles estão participando do conflito aberto não de abril, desde outubro e desde antes, porque eles que construíram o Hezbollah é um grupo terrorista paramilitar com um exército de 80 mil pessoas que foi formado através de orientação ideológica e militar das guardas revolucionárias iranianas depois da Revolução no Irã. E, para completar, quando chega um momento onde Israel, de uma certa forma, muda a sua estratégia ou adiciona ao fim da guerra os objetivos da guerra, devolver ao norte os seus cidadãos para que eles possam voltar com segurança, não sem segurança, a gente tem uma série de eventos que desencadeiam na eliminação do líder máximo do Hezbollah, o Hassan Nasrallah. Você tem a operação dos pagers, que até então a gente não pode interpretar de outra forma a não ser o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, que em um momento específico explodem e tiram de combate 4.000 terroristas do Hezbollah, 4.000 do dia para a noite. Apesar de todas as alegações de que os civis foram atingidos. Não foram atingidos. No Líbano. Não foram atingidos civis, foram atingidos os terroristas do Hezbollah que receberam os pagers para coordenar as ações terroristas contra Israel. A operação, inclusive, saiu no jornal Israel de que foi tão bem feita essa operação dos pagers que parece que eles receberam, eu não sei se você viu isso, uma mensagem, estava escrito, vocês precisam apertar os 2 botões dos pagers porque é uma mensagem secreta e ninguém pode ver. Então eles apertaram os 2 botões e isso faz com que o pager se aproximasse do corpo de quem estava pegando o pager e afastasse uma outra pessoa, eventualmente que poderia estar do lado, querendo ver a mensagem, por exemplo. E foi aí que o pager explode. Então, realmente, foi 99% das pessoas atingidas nessa operação foram membros do Hezbollah. É um problema de comunicação para eles, porque eles já tinham saído do celular, foram pro pager, aí todo mundo que estava com o pager que não explodiu eventualmente, deixou o pager de lado não sabendo se ele ia explodir, e no dia seguinte os walkie-talkies. Então o Hezbollah recebeu um grande golpe, ele ficou desnorteado, não estava esperando isso. E aí, a partir de então, começou sucessivamente a eliminação de toda a linha de comando do Hezbollah, que terminou com a eliminação do chefe-geral do Hezbollah, Nasrallah, que estava há 32 anos no cargo. Poderia dizer que seria o terrorista mais importante, mais procurado, mais perigoso do mundo atual. Era o Osama Bin Laden do Hezbollah. On steroids. Exato. On steroids, porque o Bin Laden estava escondido numa caverna quando ele foi pego. Ou numa casa no Paquistão. O Nasrallah também tentou se esconder, mas não conseguiu. Mas o Bin Laden tinha poder de fogo muito reduzido quando ele foi pego em 2011, naquela casa no Paquistão. Enquanto que o líder do Hezbollah, Nasrallah, tem um arsenal de 100 mil mísseis, 150 mil mísseis e 80 mil pessoas e $1 bilhão na conta para fazer um estrago muito maior no Oriente Médio contra Israel e o próprio Líbano. Então ele é eliminado, depois é eliminado o vice dele e o vice do vice. Não tem hoje nenhuma outra pessoa que pode entrar, não tem pessoas para subir de cargo no Hezbollah. Então, essa ação foi um grande golpe para o Irã, para o Hezbollah. O Hezbollah agora, estão falando nos jornais israelenses, de que ele está pedindo cessar-fogo incondicional. Ou seja, sem nenhum tipo de exigência de contrapartida, de cessar fogo no sul, em relação ao Hamas e tudo mais, porque eles estão completamente desnorteados. O que Israel fez contra o Hezbollah foi uma sucessão de eventos nas últimas semanas, com a entrada por terra, para fazer com que existisse uma limpeza de artefatos terroristas, de túneis, de pessoas, que o Samuel estava comentando antes, no sul do Líbano, de pessoas do Hezbollah, para que as pessoas que estão no norte possam voltar para suas casas, eventualmente, num futuro. E isso, obviamente, deixou o Irã enfurecido, e eles decidiram responder a Israel pela morte do Haniyeh, que é o chefe do birô político do Hamas, que morreu
no Irã. Morreu não, foi assassinado. Que foi assassinado, foi eliminado no Irã, foi uma grande vergonha para eles. O cara tava num quarto, numa casa presidencial de receber dignatários, só o quarto do cara explodiu, quem tava do lado não aconteceu nada. E isso é uma vergonha para ele. Na verdade, quem fez a operação em abril foi iranianos. Foram iranianos que são contra o regime, que são obviamente recrutados pelo serviço secreto de Israel, que foram quem colocaram as bombas lá e tudo mais. Então eles receberam esse golpe, 12 horas antes morre o chefe militar do Hezbollah, isso em abril, e aí eles ameaçaram retalhar, não, isso foi em agosto, não foi em abril? Agosto, sim. Agosto, e aí eles ameaçaram retalhar e nunca retalharam. E aí Israel faz essa operação dos pagers e tudo mais. Então o que acontece, quando o Irã retalha a segunda vez agora, eles usam mais mísseis balísticos, eles tinham mandado, se não me engano, 110 dos 300 que eles mandaram, era uma parte drone, sim, parte outros artefatos, e agora eles mandaram 181. E dentro desses 81, eles mandaram os supersônicos, que são mais difíceis de serem abatidos. Então, todo o sistema antiaéreo, por mais que a tecnologia seja state of the art, não tem como você evitar que todos os mísseis sejam abatidos. Caíram algumas coisas. As cenas que as pessoas viram na internet era mais destroços pegando fogo quando entraram na atmosfera do que mísseis em si. O míssil a 4.000 km por hora não dá para ver praticamente, é muito rápido. Então aquilo que as pessoas viram são destroços dos mísseis que foram destruídos no ar pegando fogo. Só que a gente está falando de destroços de 5 metros, 4 metros pegando fogo com combustível sólido. E se cai na cabeça de alguém, mata. Pode ser só um destroço, vai fazer um enorme dano. E aconteceu com um palestino. Coitado de um palestino em Jericó. Que foi morto por um míssil destroço iraniano. Só que pensa, um destroço de 5 metros é a mesma coisa que um míssil do Hamas sem ser abatido. Sim. Né? Então, e agora o que está acontecendo é a resposta de Israel, que não vai ser uma resposta igual a de abril. Agora, é importante também que as pessoas entendam que já está funcionando uma coalizão no contexto dessa guerra contra o Irã. Porque mesmo em abril, quando os mísseis e os drones do Irã foram lançados contra o território israelense, uma parte deles foi abatida por navios americanos que estão presentes no Golfo Pérsico. Uma parte foi abatida por baterias antimísseis jordanianas e sauditas. Não porque os jordanianos e os sauditas querem defender o território de Israel, mas eles estão defendendo o seu próprio espaço aéreo. Para quem quiser depois dar uma olhada no mapa, vai perceber que qualquer míssil que venha do Irã em direção a Israel tem que passar pelo território dos países árabes, por cima dos países árabes. Isso é uma violação da soberania desses países. Então já está havendo uma coordenação entre esses países que supostamente poderiam no futuro formar uma coalizão para se opor ao Irã. Isso na prática já está acontecendo porque todos eles veem o Irã como uma ameaça de desestabilização na região. E no contexto de uma campanha eleitoral nos Estados Unidos, isso coloca os Estados Unidos numa posição muito desconfortável, porque eles têm que se preocupar com a reação desses países, eles têm que se preocupar com o possível impacto econômico de uma guerra em larga escala, que na verdade já está ocorrendo, são episódios de uma guerra que ainda não acontece no dia a dia, mas que a cada tanto tem um episódio violento e em algum momento, dependendo da retaliação israelense contra o Irã, se houver um impacto contra instalações petrolíferas no Irã em vez de instalações militares, nós podemos ver uma explosão do preço do petróleo, interrupção do fluxo de navios no Golfo Pérsico e um envio de tropas americanas que eventualmente vão ter que reforçar a frota americana que está na região.